Boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Bolsas globais ensaiam recuperação após temor de calote da Evergrande. Mercados operam à espera de definição do governo chinês sobre intervenção. Valor Econômico. Crise da Evergrande. Fundador pede calma e analistas esperam ajuda do governo chinês. Empresa tem dívidas superiores a 300 bilhões de dólares e admitiu na semana passada que está sob tremenda pressão e que pode não ter capacidade de pagar suas obrigações. Estadão. Gol terá carros voadores para percursos de até 160 quilômetros de distância a partir de 2025. A empresa assinou contrato para a aquisição de 250 aeronaves desenvolvidas pela britânica Vertical Aerospace. E um dia depois do tombo dos mercados globais, a gigante chinesa Evergrande tentou passar uma mensagem de confiança e as bolsas da Ásia e Europa reagiram bem. Com uma dívida de 300 bilhões de dólares, que é mais de 1,5 trilhão de reais, o grupo da construção chinesa deu indícios de que pode dar calote, o que pode pôr em risco a economia mundial e pode impactar fortemente o Brasil, já que é um dos países que mais exporta matéria-prima para a China. A companhia Evergrande é um dos maiores grupos privados chineses, com cerca de 200 mil funcionários diretos e 3,8 milhões de funcionários indiretos. É também uma das principais incorporadoras imobiliárias da China, com presença declarada em mais de 280 cidades. Temores de uma potencial falência aumentam a aversão ao risco nas bolsas. No Brasil, o Ibovespa, o principal índice de ações, caiu 2,33%. Listada na Bolsa de Hong Kong, a empresa já perdeu quase 85% do seu valor de mercado. A Evergrande precisa pagar ainda nesta semana juros por seus empréstimos e títulos. Seu presidente, Xu Jiayin, é a quinta fortuna do país, segundo a consultoria especializada Hurum. A Organização Mundial da Saúde apresentou uma análise sobre o impacto do álcool na vida dos cidadãos na Europa. De acordo com a entidade, dobrar os impostos sobre o álcool no continente permitiria evitar a morte por câncer de aproximadamente 5 mil pessoas. Segundo pesquisa publicada na revista científica The Lancet, estima-se que 10.700 novos casos de câncer e 4.850 mortes da doença vinculados a bebidas alcoólicas ocorram todos os anos. Para a OMS, aumentar as taxas sobre as bebidas alcoólicas é uma das melhores medidas para reduzir o número de mortos por câncer, com um elevado impacto potencial e resultados positivos em todos os países. A organização explica que os atuais níveis de imposto sobre o álcool são fracos em vários países europeus, inclusive na União Europeia. O álcool está relacionado com 7 tipos de câncer diferentes: boca, faringe, esôfago, intestino, fígado, laringe e de mama. A Polícia Federal investiga a fraude na aquisição de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. Mais de 60 agentes foram às ruas cumprir 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e mais 4 estados. A operação deflagrada pela polícia investiga fraudes na compra de remédios de alto custo pelo Ministério da Saúde. A suspeita é de que um esquema tenha causado desabastecimento de medicamentos por vários meses nos estoques da pasta e até a morte de pelo menos 14 pacientes, que, de acordo com familiares, as vítimas faleceram sem acesso a uma última tentativa de tratamento médico. Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre 2016 e 2018. Policiais estimam que houve repasse de cerca de 20 bilhões de reais para a compra de medicamentos que nunca foram entregues. Os envolvidos podem responder pelos crimes de fraude à licitação, advocacia administrativa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e prevaricação. E olha só, Fernando de Noronha vai passar a exigir a imunização completa contra a Covid. Toda a população local já tomou as 2 doses e quem quiser visitar o arquipélago vai precisar apresentar também o exame com resultado negativo para a doença. A medida começa a valer a partir de outubro. Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro falou principalmente sobre o meio ambiente e destacou as ações do governo contra o desmatamento. Os recursos humanos e financeiros
destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. As usinas hidrelétricas do Sul e do Sudeste estão operando com apenas 18% da capacidade de armazenamento. A previsão é de que até o final de setembro a capacidade caia para 15,2%. As informações são do Operador Nacional do Sistema. Cerca de 70% da geração hídrica do país é abastecida por estes reservatórios, que já registram a pior média mensal de ocupação em setembro desde a série histórica, que começou em 2000. Nesse mesmo mês do ano passado, o índice era de 39,6%. Em 2001, no ano em que o país enfrentou uma crise energética, setembro terminou com 23,4% de volume de água nos reservatórios. Nas últimas décadas, o pior nível foi em novembro de 2014, com 15,81%. Dentro do sistema, as usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos são as mais afetadas. Elas chegaram a registrar 0% do armazenamento, mas continuam operando com um volume morto. Hoje, o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O que colabora para que este problema cresça é a falta de chuvas no Sul e Sudeste. Para diminuir o impacto, o governo tem autorizado o acionamento das termoelétricas, que tem custo maior. O governo também pretende fazer uma contratação simplificada de energia e de reserva de capacidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não haverá racionamento. Esta edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Continue com a gente. Tchau.